Imagine isso. Você está sozinho em um quarto silencioso. A luz é suave, quase indiferente, e tudo parece suspenso, como se o tempo hesitasse antes de continuar. Há um espelho diante de você. Não é um espelho comum, mas um que parece ver mais fundo do que a pele, mais fundo do que o rosto. E, por um instante, você sente que algo dentro de você está prestes a se revelar. Um rosto que nunca teve permissão para existir. Mas então, algo em você recua. Um desconforto surge. Uma voz sutil, quase imperceptível, sussurra: "Não olhe tanto." E, obediente, você desvia o olhar. É curioso, não é? Passamos a vida tentando descobrir quem somos e, no entanto, fugimos desesperavelmente do que poderíamos encontrar. Dizemos querer a verdade, mas trememos diante dela quando se aproxima. Criamos máscaras, papéis, narrativas cuidadosamente montadas. Chamamos isso de personalidade. Chamamos isso de eu. Mas Jung diria outra coisa. Ele diria que esse eu que defendemos com tanto zelo é apenas uma casca, uma persona construída para sobreviver ao olhar do mundo, uma adaptação social, um disfarce necessário. E embaixo dessa superfície pulsa algo muito mais vasto e selvagem: a sombra. A sombra é o que negamos. É tudo o que julgamos indigno, feio, vergonhoso, perigoso ou inaceitável. É o que você diz: "Não sou assim", quando na verdade é exatamente assim. Apenas não suporta admitir. Pense nisso. Quantas vezes você condenou em outro aquilo que secretamente o espelha? Quantas vezes você se envergonhou de um desejo, um impulso, uma fraqueza? Não porque fosse realmente errado, mas porque ameaçava a imagem de quem você acha que deve ser. Vivemos divididos entre quem somos e quem fingimos ser, entre o impulso e o ideal, entre a alma autêntica e a persona social. E quanto mais tentamos manter a ilusão de coerência, mais fragmentados nos tornamos. Você pode sentir isso às vezes, essa sensação de estar desconectado de si mesmo, como se algo em você observasse de longe a própria vida como um espectador impotente. Você faz o que deve, diz o que esperam, segue o roteiro que te deram, mas no fundo algo não encaixa. E quando o silêncio cai, quando as distrações cessam, uma voz antiga tenta emergir, uma voz que você vem ignorando há anos. Jung acreditava que a psique humana não suporta a repressão por tempo indefinido. Tudo o que é negado, tudo o que é enterrado retorna, de forma distorcida, simbólica, às vezes destrutiva. O que você não enfrenta dentro de si, o mundo se encarrega de projetar diante de você. Assim, o que mais odiamos nos outros é, frequentemente, aquilo que mais tememos em nós mesmos. Mas há um paradoxo nisso. Nós nos definimos justamente pelo que negamos. Dizemos: "Eu não sou violento", e nos tornamos prisioneiros da própria negação. Dizemos: "Eu sou uma boa pessoa", e nos cegamos para a crueldade que vive em cada ser humano. Dizemos: "Eu me conheço", mas essa certeza é o sintoma mais claro da ignorância interior. E talvez essa seja a ironia mais dolorosa da existência moderna. Quanto mais iluminados nos julgamos, mais sombras criamos. Vivemos na era da autoexpressão, mas tememos o autoconhecimento. Falamos em autenticidade, mas cada gesto é medido, filtrado, ensaiado. Cultuamos a imagem do eu verdadeiro nas redes, enquanto enterramos o verdadeiro eu nas profundezas do inconsciente. Mas o que aconteceria se você realmente olhasse, se ousasse encarar o espelho até o fim, se deixasse cair as defesas, as justificativas, as certezas e visse o que realmente habita ali dentro? Jung acreditava que a integração da sombra não era apenas um processo psicológico, mas um ato espiritual, um enfrentamento com o sagrado e o monstruoso dentro de nós. Negar a sombra é negar metade da alma, é rejeitar a totalidade da existência, o bem e o mal, o belo e o repulsivo, o humano e o divino. Talvez o verdadeiro inferno não esteja em nossas falhas, mas na recusa em reconhecê-las. Talvez a salvação comece não em ser melhor, mas ser inteiro. E então surge a pergunta inevitável, aquela que ecoa quando a superfície se rompe. Por que negamos quem somos? Por que escolhemos a mentira confortável, a verdadeira libertadora? Por que preferimos viver pela metade quando poderíamos ser completos? O que há na verdade interior que nos assusta tanto? A resposta não está apenas na psicologia, está na própria estrutura da consciência, na tensão entre o desejo de pertencer e o impulso de ser livre. É uma batalha antiga, travada em silêncio dentro de cada mente humana. E como veremos a seguir, suas raízes são muito mais profundas do que imaginamos. O que nos impede de sermos quem realmente somos não é o medo do julgamento,
mas o medo do poder que habita em nós quando paramos de fingir. Negar quem somos não é apenas uma escolha. É uma herança, uma programação silenciosa, transmitida de geração em geração, moldada pela cultura, pela religião, pela moral e pelo medo. Desde o instante em que nascemos, somos lentamente esculpidos para caber. O mundo não quer que sejamos inteiros. Quer que sejamos previsíveis, dóceis, compreensíveis. Imagine uma criança pequena, repleta de energia bruta. Ela grita, chora, ri alto, se enfurece, sonha sem limites. Em sua natureza não há filtro, não há vergonha. Há apenas o fluxo vital puro e total. Mas logo ela ouve as primeiras palavras que irão definir o contorno de sua identidade. Meninos não choram. Meninas não gritam. Isso é feio. Não seja egoísta. Seja como o papai. Comporte-se. A criança, em sua vulnerabilidade, aprende rapidamente a amputar partes de si para merecer amor. Cada não pode se torna um corte invisível. Cada isso é errado transforma-se numa sombra. E assim começa o exílio interior. A separação entre quem somos e quem aprendemos a ser. Carl Jung via esse processo como inevitável, mas também trágico. Ele acreditava que o nascimento da persona, essa máscara social que usamos para funcionar no mundo, é o preço da civilização. Sem ela, viveríamos em caos. Mas ao mesmo tempo, quando nos identificamos demais com a máscara, perdemos o contato com um self, um núcleo mais profundo e autêntico do ser. O perigo, portanto, não é usar uma persona, é acreditar que somos ela. Friedrich Nietzsche, antes de Jung, já havia apontado o mesmo dilema em outras palavras: torna-te quem tu és. Essa frase, frequentemente citada como inspiração, é na verdade uma provocação dolorosa. Ela implica que passamos a maior parte da vida sendo que não somos. Nietzsche via a moralidade de massa, a religião e as convenções sociais como mecanismos de domesticação do espírito. O homem moderno, para ele, havia trocado sua potência criadora pela segurança de um rebanho. E a sombra, nesse contexto, não é apenas o lado escuro da psique, é o que resta da nossa natureza não domesticada. Arthur Schopenhauer, com seu pessimismo lúcido, foi ainda mais fundo. Ele acreditava que a consciência humana é movida por uma força cega e irracional, a vontade. Tudo o que fazemos, pensamos e desejamos é, em última instância, expressão dessa força inconsciente. Tentamos revesti-la de razão e moral, mas o impulso bruto nunca desaparece. E quanto mais tentamos sufocar essa energia vital, o desejo, a raiva, a paixão, o instinto, mais ela se infiltra pelas frestas, tomando formas doentias, compulsões, vícios, histerias, auto-engano. Jung traduziu essa percepção em linguagem psicológica. Ele compreendeu que o inconsciente não é apenas o depósito do reprimido, é também o reservatório do potencial não vivido. Negar a sombra não apenas nos fragmenta, nos torna estéreis. A força que reprimimos é a mesma que poderia nos curar, criar, transcender. Mas aqui reside o paradoxo central. O ser humano teme a própria totalidade, porque ser inteiro significa abdicar da ilusão de pureza, significa admitir que o bem e o mal coexistem em nós, não como inimigos, mas como partes de um mesmo corpo. E o ego, que construiu sua existência sobre a narrativa de ser bom, ser certo, ser aceitável, não suporta essa verdade. Assim, o ego cria um sistema de defesa, a projeção. Tudo que não pode suportar em si, ele vê nos outros. Você nega a sua agressividade, ela surgirá como raiva pelos violentos. Reprime seu desejo, ele reaparecerá como julgamento moral dos impuros. Rejeita sua ambição, ela se manifestará como inveja dos bem-sucedidos. Nietzsche chamaria isso de ressentimento, a incapacidade de lidar com a própria impotência transformada em moralidade. Jung chamaria de projeção da sombra. Ambos descrevem o mesmo fenômeno, o deslocamento da luta interior para o mundo exterior. E é assim que sociedades inteiras se tornam espelhos de suas neuroses. O moralismo exagerado é o disfarce da culpa coletiva. A obsessão por status revela o vazio de significado. A cultura do bem-estar e da positividade esconde o medo do sofrimento. Quanto mais negamos o que está dentro, mais construímos sistemas para esconder o espelho. Aldous Huxley observou que o futuro seria governado não pela repressão, mas pela distração. Em vez de ditaduras que impõem o silêncio, haveria o excesso de ruído, prazeres constantes, estímulos,
dopamina, um mundo onde o indivíduo acredita ser livre, mas está permanentemente alienado de si mesmo. É exatamente isso que vemos hoje, uma sociedade que transformou a fuga de si em estilo de vida. Jean Paul Sartre acrescentaria outra camada. O homem foge de si não porque não possa ser livre, mas porque teme ser livre. A liberdade, em seu sentido existencial, implica responsabilidade absoluta. Significa reconhecer que ninguém, além de você, está definindo quem você é. E isso é intolerável para um ego acostumado a terceirizar sua identidade. A moral, a cultura, a aprovação alheia. Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, todos convergiram em um mesmo ponto. A negação de si é o alicerce de nossa miséria moderna. Não é o mundo que nos aprisiona, somos nós que erguemos os muros. E quanto mais sofisticamos nossas máscaras, mais profunda se torna a prisão. Mas aqui está o segredo mais cruel. Essa negação é tão bem estruturada que parece natural. Você não percebe o peso das correntes porque as confunde com sua pele. E assim, seguimos acreditando que nos conhecemos, enquanto vivemos apenas o reflexo do que o mundo nos permite ser. O problema, portanto, não é moral, é ontológico. Negar quem somos não é apenas mentir sobre nossos defeitos, é renunciar à própria existência. É trocar a vida autêntica por uma imitação socialmente aceitável. Mas o inconsciente não esquece. O que é negado permanece vivo, pulsando nas profundezas, aguardando o momento certo para emergir. E quando emerge, nas crises, nos colapsos, nas perdas, chamamos isso de destino, azar ou sofrimento. Mas, na verdade, é apenas a alma tentando se reconciliar com aquilo que abandonamos. A pergunta agora não é mais por que negamos quem somos, é quanto tempo conseguiremos continuar negando sem que tudo desabe. E é exatamente aí que começam as consequências invisíveis, os efeitos sutis, mas devastadores de viver longe da própria verdade. Você já sentiu como se vivesse uma vida emprestada? Como se algo em você apenas fingisse estar ali? Acorda, trabalha, conversa, sorri, mas uma parte permanece observando tudo de longe, como se o corpo pertencesse a alguém que você não reconhece mais. Esse é o primeiro sintoma da negação do eu, a alienação silenciosa. Não é o tipo de dor que se grita, é uma ausência constante, o sentimento de estar desconectado de algo essencial. Você olha no espelho e vê um rosto familiar, mas os olhos parecem de um estranho. Faz tudo o que o mundo diz que é certo, mas nada disso satisfaz. E no fundo, um sussurro insiste. Isso não é quem você é. Jung diria que essa é a consequência inevitável de viver apenas pela persona. A máscara social, quando usada por tempo demais, começa a colar no rosto. E quanto mais ela se confunde com o eu, mais a alma se asfixia. A sombra, reprimida, se torna um prisioneiro que bate na parede da consciência tentando escapar. Mas ela não se manifesta de forma óbvia. Ela se disfarça nas compulsões, nas repetições, nas relações tóxicas, nos vícios sutis. Ela se infiltra nos pequenos gestos, nas falas automáticas, nas escolhas irracionais, porque o inconsciente sempre encontra um modo de se expressar. Se não é ouvido, ele grita através dos sintomas. Você talvez conheça essa voz como ansiedade, como tédio, como cansaço crônico mesmo depois de dormir, como a sensação de estar preso em si mesmo, sem entender exatamente o porquê. Esses estados não são apenas falhas químicas. Como a cultura moderna insiste em simplificar, eles são sinais espirituais, o resultado de uma cisão interior. O corpo fala o que a mente se recusa a admitir, e cada crise emocional é, na verdade, um pedido de reconciliação entre o que você mostra e o que você esconde. Mas a sociedade, é claro, não quer que você ouça. Ela transforma o mal-estar em produto, vende soluções rápidas para o vazio, dopamina em frascos, distração em telas, otimismo em slogans. Pense positivo, acredite em si, você pode tudo. Mensagens superficiais projetadas para tapar o buraco, não para curá-lo. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previu exatamente isso. Uma civilização que troca a dor pela anestesia. Um povo feliz demais para perceber que perdeu a alma. E essa felicidade artificial que mata silenciosamente a autenticidade, porque quem nunca enfrenta a própria sombra, nunca amadurece de verdade. Mas o problema vai além do indivíduo.
ele molda a própria estrutura da sociedade. Quando milhões de pessoas vivem desconectadas de si, o mundo se torna uma projeção coletiva do inconsciente reprimido. A violência que condenamos nas manchetes é o reflexo de nossa própria agressividade negada. O fanatismo político é a externalização do medo que não sabemos nomear. A superficialidade das redes é o sintoma da nossa fome por conexão real. Vivemos em uma era onde todo mundo fala, mas ninguém se escuta, onde a exposição substituiu a introspecção, onde confundimos performance com presença e cada vez que alguém tenta sair desse teatro, é rotulado de esquisito, dramático, negativo, porque o sistema não tolera quem não se encaixa na máscara coletiva. Mas há uma consequência ainda mais profunda e mais perigosa. Quando negamos quem somos por tempo demais, perdemos o senso de significado. Nietzsche chamava isso de niilismo, o vazio que surge quando as antigas crenças desmoronam e nada substitui. Não se trata apenas de perder a fé em Deus, é perder a fé em si mesmo. É viver sem um porquê, guiado apenas pelo como. O niilismo é o deserto da alma moderna. Você trabalha sem saber para quê, ama sem se entregar de verdade, busca sucesso como quem tenta preencher um buraco infinito. E quanto mais conquista, mais o vazio se expande, porque o que falta não está fora, está dentro. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, escreveu que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como, mas a era moderna trocou o porquê pelo quanto. Quanto dinheiro, quanto prazer, quanto reconhecimento. A métrica da existência se tornou quantitativa e o ser humano reduzido a um gráfico de desempenho. E então, mesmo cercado de tudo, você sente falta de si, porque a sombra ignorada não desaparece, ela atrofia o sentido. A psique começa a colapsar de dentro para fora. O que era viva potência se torna apatia. O que era desejo vira vício. O que era amor se torna dependência. Há também as consequências sociais dessa negação. Grupos inteiros constroem identidades em torno daquilo que não são. Na política, cada lado define-se pela negação do outro. Na religião, o inimigo é o espelho projetado da própria sombra espiritual. No cotidiano, julgamos, cancelamos e condenamos com a fúria de quem tenta destruir dentro do outro o que teme reconhecer em si. Jung alertou que, quanto mais reprimimos o mal interior, mais o mal coletivo se intensifica. A sombra não reconhecida se manifesta como histeria social, violência simbólica, polarização. A sociedade que não enfrenta suas próprias contradições acaba se alimentando delas. E, ironicamente, chamamos isso de progresso. Mas o progresso sem consciência é apenas movimento em círculo. Avançamos tecnologicamente, mas emocionalmente permanecemos no mesmo labirinto, correndo de nós mesmos, com novas distrações, novas drogas, novos algoritmos. A máquina se torna mais inteligente, enquanto o ser humano se torna mais inconsciente. E talvez essa seja a tragédia mais sutil de todas. Quanto mais a civilização evolui para controlar o mundo exterior, mais o indivíduo perde o controle do mundo interior. E o resultado é um novo tipo de escravidão, a escravidão do auto-engano. Vivemos livres o suficiente para mentir sobre quem somos, mas não corajosos o bastante para descobrir a verdade. A psique, porém, não é paciente, ela cobra o preço. Mais cedo ou mais tarde, tudo que foi negado retorna, em forma de colapso, crise existencial ou perda devastadora. E quando isso acontece, parece que o mundo desmorona, mas na verdade é apenas o falso eu que está ruindo. E é nesse ponto de ruptura que nasce a possibilidade de libertação.
porque só quando a máscara quebra é que o rosto verdadeiro pode respirar. A sombra, então, deixa de ser inimiga, torna-se mestra. Mas para que isso aconteça, é preciso algo que a maioria evita com todas as forças: a rebelião interior. A coragem de se levantar contra o personagem que você mesmo criou, de abandonar o papel que o mundo te deu e reencontrar o autor que o escreveu. E é aí que começa a próxima etapa: a rebelião. Como se libertar? Chega um momento em que algo dentro de você se recusa a continuar dormindo. Não é uma escolha racional, é um chamado, uma espécie de desconforto que não desaparece, não importa quantas distrações você acumule. Um sentimento quase físico de que está vivendo uma vida emprestada. É nesse ponto que a rebelião começa. Não contra o mundo, mas contra o personagem que você criou para sobreviver nele. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A verdadeira transformação não começa quando você tenta melhorar quem é, mas quando decide parar de fugir do que é. A rebelião interior não é barulhenta, é silenciosa, íntima, quase invisível, mas muda tudo, porque ela começa com uma decisão: eu quero ver. Ver o que você evitou. Ver o que você julgou imperdoável em si mesmo. Ver o que você fez para ser amado e o que sacrificou para ser aceito. No início dói. É como abrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Você começa a perceber quantas escolhas foram feitas pelo medo, quantos sonhos foram abandonados pela culpa, quantas relações foram sustentadas pela necessidade de aprovação. Mas é nessa dor que o ego começa a se dissolver e o ser verdadeiro começa a respirar. Nietzsche chamaria esse processo de transvaloração, a inversão de todos os valores herdados. É quando você deixa de medir a si mesmo pelos padrões do rebanho e começa a definir seu próprio sentido. É quando a moralidade imposta perde força e a autenticidade se torna a sua única bússola. E esse ato, por mais simples que pareça, é profundamente revolucionário. Rebelar-se nesse contexto não significa rejeitar o mundo. Significa rejeitar a mentira sobre quem você é. Significa romper o pacto silencioso com a mediocridade emocional, com o conformismo psicológico que mantém milhões de pessoas presas à superfície da existência. Mas essa libertação não acontece de uma vez. O inconsciente não se entrega de forma direta, ele testa sua coragem. A sombra não se revela para quem quer usá-la como adorno espiritual, mas para quem aceita encará-la sem máscaras. Por isso, Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige enfrentamento. Você precisará confrontar o medo da rejeição, o desejo de controle, o impulso de agradar, o orgulho de estar certo. Tudo o que você construiu para se proteger agora se torna o obstáculo que o impede de viver. Mas, paradoxalmente, é nesse confronto que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade não é fazer o que quiser, é não precisar mais se esconder de si mesmo. Essa jornada pode se manifestar de muitas formas: um colapso emocional, uma perda profunda, um vazio repentino no meio do sucesso. Esses eventos não são castigos, mas oportunidades. Oportunidades para parar de correr e encarar o espelho interno. Nietzsche viveu isso como ninguém. Após a morte simbólica de Deus, ele percebeu que o homem precisava criar novos valores, não herdados, mas vividos. E esse é o desafio da rebelião interior: substituir as verdades recebidas pelas verdades experimentadas. Deixar de repetir ideias e começar a encarnar sabedoria. Mas isso requer coragem, porque a verdade, quando surge, destrói tudo que não é real. Ela arranca as ilusões, desmascara as intenções, desfaz as justificativas. Ela liberta, mas antes devasta. E é por isso que tão poucos escolhem esse caminho. A maioria prefere continuar na segurança do conhecido, mesmo que isso custe a alma. A sombra é aterrorizante, porque ela revela que o inferno não está fora, está dentro. Mas também é libertadora, porque uma vez atravessado, nada mais pode te escravizar. Schopenhauer via a libertação como um despertar da vontade, o momento em que o indivíduo percebe que pode observar o próprio desejo, em vez de ser dominado por ele. Jung transformou essa ideia em prática psíquica.
Integrar a sombra é recuperar o poder que foi projetado para fora. Cada traço que você rejeitou, a raiva, a vaidade, o ciúme, o desejo, contém uma energia vital. Quando você a reintegra conscientemente, essa força volta a trabalhar a seu favor. Por isso, a rebelião não é contra o mal em você, é contra o esquecimento. Contra a ideia de que precisa ser alguém diferente para ser digno de existir. E o primeiro passo dessa revolução é a auto-honestidade radical. Olhar para si sem filtros, sem desculpas, sem teatralidade. Observar seus pensamentos e reações sem tentar consertá-los. Ver o medo e reconhecê-lo como parte da natureza humana. O segundo passo é a integração. Não basta ver, é preciso acolher. A sombra não desaparece quando é exposta. Ela se transforma quando é compreendida. Aceitar a raiva não é torná-la sua guia, é impedir que ela te domine no escuro. Aceitar o egoísmo não é celebrá-lo, é entender o que ele tenta proteger. A integração é a alquimia da alma, transformar o chumbo da repressão no ouro da consciência. E o terceiro passo é a ação autêntica. Começar a viver alinhado com o que você descobre. Falar o que realmente pensa. Agir de acordo com o que realmente sente. Parar de se editar para caber em expectativas. Isso não é arrogância, é maturidade espiritual. Mas prepare-se. Quanto mais autêntico você se torna, mais desconfortável o mundo parecerá. As máscaras sociais irão tentar te puxar de volta. Pessoas acostumadas com sua versão domesticada sentirão medo da sua verdade. Mas não é sua tarefa confortar quem ainda não quer ver. A verdadeira rebelião é solitária. E é justamente por isso que é sagrada. Porque nela, você descobre que não precisa mais pertencer a nada para existir plenamente. Jung dizia que a individuação é um processo de tornar-se um com si mesmo, não no sentido de egoísmo, mas de totalidade. E uma vez que você começa a caminhar nesse sentido, não há retorno. Você pode até tentar voltar ao sono, mas algo em você permanecerá desperto. A rebelião interior é o ponto de virada. O momento em que a vida deixa de ser um teatro e se torna um ritual. Um processo contínuo de destruição e renascimento, em que cada parte negada volta à luz com um novo significado. E quando isso acontece, você não apenas se liberta, você muda o modo como o mundo o afeta. As opiniões perdem peso, o medo perde voz, o passado perde poder. É o início de uma nova forma de existir, onde o ser humano deixa de reagir à vida e começa a criar com ela. E é dessa criação que nasce a última e mais poderosa etapa, a verdade final, a realização que transforma tudo o que veio antes. No fim de toda a busca, há silêncio. Mas não silêncio confortável, meditativo ou estético. É um silêncio brutal. Um silêncio que destrói a ideia de que ainda existe algo a conquistar, provar ou entender. Depois de atravessar o caos, a sombra, o ego, a rebelião, resta apenas isso, o vazio. E é aqui que a maioria volta atrás, porque o vazio é intolerável para uma mente que só sabe se definir pelo fazer, pelo querer, pelo buscar. Mas o paradoxo é que o vazio não é o fim da jornada, ele é o início da presença. Schopenhauer dizia que o sofrimento humano nasce do desejo incessante e que a única libertação possível seria o apaziguamento dessa vontade. Mas Jung foi além. Ele percebeu que o ego não deve ser eliminado, e sim integrado a algo maior, o self, o centro mais profundo da psique, onde os opostos se reconciliam. É nesse ponto que a luta termina, não porque você venceu, mas porque finalmente compreende que nunca houve nada a vencer. O que chamamos de iluminação não é uma explosão de luz. É o momento em que você vê que a escuridão também faz parte da luz. A verdade final é simples demais para o intelecto aceitar. Você nunca esteve separado daquilo que buscava. Toda dor, todo conflito, toda busca espiritual foi uma tentativa de lembrar algo que sua alma já sabia.
Você só estava sonhando que era um prisioneiro. Nietzsche destruiu todos os deuses e valores externos e encontrou um vazio aterrador, o grande nada. Mas em vez de fugir, ele o transformou em fonte criativa. Torna-te quem tu és. Essa frase não é um conselho de autoajuda, é uma sentença existencial. Ela significa: pare de tentar ser qualquer outra coisa. O que você é, com todas as suas contradições, é a própria expressão da totalidade se reconhecendo. O que muda nesse ponto não é o mundo, é a percepção. Os mesmos problemas continuam existindo, mas não te definem. Os mesmos medos continuam sussurrando, mas não te comandam. Você passa a ver que tudo, até o sofrimento, é parte de um equilíbrio mais vasto, impessoal e misterioso. O eu individual que passou a vida tentando controlar, entender e resistir, finalmente se rende. E essa rendição não é fracasso, é libertação. Porque pela primeira vez você não precisa mais sustentar a ficção do controle. Não precisa mais interpretar o papel de quem sabe. Não precisa mais provar nada a ninguém, nem a si mesmo. O que resta é uma serenidade que não depende das circunstâncias. Uma clareza que não vem do pensamento, mas da aceitação radical da realidade como ela é. É aqui que você compreende o que os mestres místicos de todas as épocas tentaram dizer. O inferno e o paraíso não são lugares, mas estados de consciência. O mesmo evento pode ser inferno para o ego e paraíso para a alma, depende de quem está olhando. A verdade final não te torna invulnerável, ela te torna transparente. Você ainda sente dor, ainda erra, ainda chora, mas não se identifica mais com isso. A vida continua, mas agora como dança, não como luta. Jung chamava esse estado de individuação completa, o momento em que o ego se curva diante do self, reconhecendo-se como uma parte do todo. Nietzsche chamaria de amor fati, o amor ao destino, a aceitação jubilosa de tudo o que é. Schopenhauer veria como o cessar da vontade, a quietude final do espírito. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno, a dissolução da resistência. E quando essa resistência desaparece, o que surge não é apatia, mas compaixão. Porque ao ver sua própria sombra e luz se reconciliarem, você reconhece o mesmo drama em todos os outros. A arrogância desaparece. A necessidade de julgar, controlar, converter, tudo se desfaz. Resta apenas uma lucidez silenciosa e uma ternura sem direção. Você começa a perceber que ninguém está realmente errado. Cada pessoa está apenas em um estágio diferente do mesmo processo de recordar quem é. A dor, o medo, o apego, todos são expressões do mesmo impulso pela completude. E quando essa percepção se torna viva, o mundo inteiro muda de cor. O barulho da cidade, o rosto cansado no metrô, a raiva do outro, tudo passa a ser parte do mesmo movimento universal. A dualidade entre eu e outro começa a se dissolver. Você já não observa a vida, você é observado por ela. Esta é a ironia final. O que chamamos de despertar não é o ego se tornando mais poderoso, é o ego desaparecendo naquilo que sempre foi maior do que ele. E o que sobra depois disso é tão simples que chega a ser desconcertante. Presença pura. Não há mais busca, nem resistência. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna uma experiência a ser vivida plenamente, momento a momento. O verdadeiro sábio, nesse ponto, não tenta ensinar. Ele simplesmente vive. E sua presença se torna ensinamento suficiente. Nietzsche imaginou Übermenschen não como um ser superior, mas como aquele que transcendeu a culpa e o ressentimento, criando novos valores a partir de si mesmo.
Jung chamaria isso de integração total, e Schopenhauer de quietude da vontade. Mas, no fundo, todos apontam para o mesmo lugar, a liberdade interior de simplesmente ser. Esta é a verdade que o ego mais teme, porque a torna desnecessária. Mas é também a verdade que a alma mais deseja, porque nela encontra descanso. Você percebe, finalmente, que nunca precisou se tornar nada. Tudo o que você buscava com tanta força, paz, amor, sentido, já estava aí, esperando que você parasse de fugir. E quando o silêncio chega, você entende. Não há iluminação. Há apenas a realidade vista sem as distorções do medo. O despertar não é sobre encontrar algo novo. É sobre perder o que nunca foi seu. A dor da separação se transforma em riso. A solidão se revela comunhão. O caos se revela ordem. E então, no ponto em que o ego acreditava que tudo terminaria, algo totalmente novo começa. Não uma nova identidade, mas uma nova forma de viver. Simples, presente, lúcida. Você não precisa mais escolher entre o céu e o inferno. Você entende que ambos são expressões do mesmo fogo. E é nesse instante, silencioso, comum, indescritível, que o humano e o divino se tornam um só.